Neste vídeo iremos compreender que Belém do Pará testifica que Macapá é uma cidade profética, logo, também, que existe um motivo profético do Brasil ter uma cidade com o nome Belém. Israel tem uma Belém. O Brasil tem uma Belém. O livro de Lucas, no capítulo 2, nos conta que José e Maria estavam na Galileia, na cidade de Nazaré, e resolvem fazer uma viagem até a Judéia, na cidade de Davi, conhecida como Belém. Ali, José teria que fazer o seu censo, um alistamento, porque ele pertencia à casa de Davi. Chegou aqui, a cidade estava lotada, não havia lugar para ele e nem para sua esposa, que estava grávida. José conseguiu um cantinho numa estrebaria, numa manjedoura. Como funcionava a casa naquela época? 2 andares, ok? Uma gruta, na parte de cima os dormitórios e na parte de baixo a gente tinha a cozinha, os depósitos e o local onde os animais ficavam ali comendo e também descansando, a famosa manjedoura ou coxo, como a gente pode traduzir aí para o Brasil. José e Maria deitaram ali, mas naquela noite Maria entra em trabalho de parto e Jesus nasce. É envolto em lençóis e colocado ali à parte. Aproximadamente poucos quilômetros desse lugar estavam pastores num campo, ali simplesmente cuidando das suas ovelhas, e eis que chega um anjo e diz: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Imediatamente os pastores ficaram meio assustados e vem um grande exército celestial e começa a cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E diz o anjo: corre até Belém e você vai achar ali José, Maria e o Salvador. Essa história... Israel tem uma cidade chamada Belém e uma cidade chamada Nazaré. O Brasil tem uma cidade chamada Belém e uma cidade chamada Macapá. Na primeira vinda de Jesus, Belém de Israel teve sua participação nas profecias. Na segunda vinda de Jesus, Belém do Brasil tem sua participação nas profecias. Assim como Belém teve sua participação nas profecias, Nazaré também teve. Assim como Belém tem sua participação nas profecias, Macapá também tem. Nazaré está para Macapá, como Belém de Israel está para Belém do Brasil. Macapá está para Nazaré, como Belém do Brasil está para Belém de Israel. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaída, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não era renomada, como Belém já era, antes da primeira vinda de Jesus. Macapá não é renomada, como Belém já é, antes da segunda vinda de Jesus. Nazaré está para Macapá, como Belém de Judá está para Belém do Pará. Macapá está para Nazaré, como Belém do Pará está para Belém de Judá. E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Sim. Nazaré foi o lugar escolhido por Deus para que o Cristo crescesse em estatura e sabedoria. Sim. Macapá é o lugar escolhido por Deus para que os cristãos cresçam em sabedoria. E para crescer em estatura, o Cristo recebeu em Nazaré alimento sólido, literalmente. E para crescer em sabedoria, os cristãos receberão em Macapá alimento sólido, espiritualmente. A Nazaré de Israel é, de sobremaneira, literal. A Nazaré do Brasil é, de sobremaneira, espiritual. Portanto, Israel tem uma Belém e uma Nazaré. Portanto, o Brasil tem uma Belém e uma Nazaré. Contudo, a Nazaré de Israel, que é a literal, oculta Cristo na palavra. Contudo, a Nazaré do Brasil, que é a espiritual, revela Cristo na palavra. E esta revelação explica o propósito de Deus ocultar Cristo na Nazaré literal.
E esta revelação explica o propósito de Deus revelar Cristo na Nazaré espiritual. E Nazaré do Brasil está inversamente relacionada a Nazaré de Israel, pois vem trazendo revelação. E Nazaré do Brasil está inversamente relacionada a Nazaré de Israel, pois vem trazendo revelação. E a proposital ocultação de Cristo em Nazaré de Israel não trouxe credibilidade para a cidade. E a proposital revelação de Cristo na Nazaré do Brasil trará credibilidade para a cidade. Pois a revelação, quando exposta com espírito de equilíbrio, traz credibilidade. Pois a revelação, quando exposta com espírito de equilíbrio, traz credibilidade. E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: da onde o senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o senhor é o Filho de Deus, o senhor é o Rei de Israel. E Macapá está diretamente relacionada a Nazaré de Israel, na semelhante falta de credibilidade, e pela ligação com uma Belém. E Macapá está diretamente relacionada a Nazaré de Israel, na semelhante falta de credibilidade, e pela ligação com uma Belém. Porém Macapá está inversamente relacionada a Nazaré de Israel, no quesito revelação. Porém Macapá está inversamente relacionada a Nazaré de Israel, no quesito revelação. Ou seja, no sentido de revelação. Macapá não é Nazaré literal, que não testemunhou, nem trouxe revelação. Ou seja, no sentido de revelação. Macapá não é Nazaré literal, que não testemunhou, nem trouxe revelação. E que Deus sopre o teu nome nos quatro cantos dessa nação. Que eles saibam que aqui não é Nazaré, onde as pessoas dizem pode vir alguma coisa boa. O Amapá até hoje tem sido palco de notícias ruins, mas está chegando o tempo em que Deus vai mudar essa história. Só quem crê vai dizer amém. Está chegando o tempo de que Deus vai mudar essa história. Avivamento sempre aconteceu no meio do caos. Nunca aconteceu avivamento no meio de avivamento. Avivamento só acontece, não é, Pedro Davi? No meio do caos, quando tudo parece perdido. E eu creio nisso em nome de Jesus, que nós vamos viver, depois dessa pandemia, momentos de testemunho, momentos que vão mostrar para o resto do Brasil que Deus tem um propósito especial nesta terra chamada Amapá. Nós não estamos no meio do mundo, Deus nos colocou no meio do mundo, no coração desse mundo. Nós dividimos o planeta, isso não é pouca coisa. Talvez seja pouca coisa para alguns evangélicos, mas isso não é pouca coisa para o esotérico, para o espiritualista, isso não é para os magos, isso não é pouca coisa. Então Deus nos colocou no centro dessa terra com um propósito. Amém, queridos? E eu creio que nós vamos cumprir esse propósito. Portanto, Macapá é uma cidade profética e uma Nazaré espiritual, pelo arquétipo de produzir alimento espiritual sólido para a cristandade, e por apresentar uma história junto a uma famigerada Belém. E Macapá sendo uma Nazaré espiritual. Os macapaenses são os profetizados Notzerim, de Jeremias 31:6. Notzerim significa nazarenos e guardiões. E ao profetizar, no estrito senso de ensinar a profecia, que os macapaenses são Notzerim de Jeremias 31:6. Cumpre-se a missão de profetizar outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis.
Apocalipse 10:11.